Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ainda entrar mais profundamente na geografia física, falando dos biomas do mundo. Vamos descobrir juntos quais são eles? On my own for far too long. Bom, vamos lá então. Vamos dar início aos nossos assuntos aí de geografia física. E esse assunto ele é bem simplesinho, ele é legal da gente estar entendendo, que é a questão dos biomas no mundo, né? Assim, aí você começa a se perguntar, a ver alguns pontos aí para a gente estar discutindo, como, por exemplo, o que tem a ver, Andréia, falar, portanto, de linha do Equador, não é verdade? Mas é muito simples, gente, a gente está compreendendo isso aí, tá? Quando a gente vai trabalhar aqui logo de cara, esse globinho aqui, ele tem um motivo para a gente estar entendendo, para a gente estar interpretando, certo? Então, nós agora vamos compreender assim, ó. Entre, né, de fato, o Trópico de Câncer em cima, a norte, e o Trópico de Capricórnio ao sul, e a linha do Equador na parte central da Terra, que divide a Terra entre norte e sul, lembrando de cartografia, nós vamos ter a parte mais quente do planeta, nós chamamos de zona intertropical. E essa zona intertropical é quente, tá? Como é que eu sei disso? A gente mora nela, tá? Não como Maceió é quente, não é verdade? Claro que nós sabemos que dentro dessa zona aí, né, intertropical, pode haver altitude, né, então continentalidade que muda um pouquinho, mas tirando esses fatores do clima, considerando de fato a latitude, então é a região quente, portanto eu vou ter florestas tropicais, florestas equatoriais, tá? Então eu vou ter esse tipo de formação como sendo predominante, tá? Então, eu vou ter aí também próximo a ela floresta mediterrânea, né? Então, aparece deserto. Mas deserto aparece em qualquer parte do planeta, na verdade, né? Sempre após uma montanha, nós vamos ter um deserto. Então, eu posso ter deserto aqui, ali, em cima, embaixo, tá? Tudo faz. Né? Que deserto aparece muito mesmo. É sempre depois de uma montanha. Viu uma montanha, atrás da montanha, vamos ter um deserto, tá? É sempre assim. E aí, é claro, nós vamos ter a zona temperada, com o clima temperado como predominante, e a floresta temperada. A gente observa que é bem criativo, né? Que esses nomes são super criativos, né? Então, zona temperada, clima temperado, floresta temperada. Criativo, né? E aí nós vamos ter acima disso, nós vamos ter o domínio polar, né? Então, ou seja, a norte, ou a sul domínio polar, com a tundra, né? Que ela vai aparecer aqui. No sul aparece tundra só na Península Antártica, tá? O restante nós não vamos ter tundra. E a ideia aqui da sustentabilidade, a proteção desses biomas, alguns deles são ameaçados, são considerados hotspots, tá? E que precisam realmente de uma conscientização ambiental, tá? Vamos lá, então, para a gente estar discutindo um pouquinho, para a gente falar sobre esses assuntos aqui, tá? Vamos lá. Paisagens vegetais. Como é que a gente começa a ver isso aí, tá? Então, nós temos aqui a atmosfera, hidrosfera, crosta terrestre, para formar a biosfera. Os biomas estão aqui, né? Biosfera, a junção da atmosfera, hidrosfera e crosta terrestre, tá? A distribuição da vegetação do globo terrestre depende de fatores como solo, clima, altitude, latitude, tá? Então, nós estamos falando de fato que esses fatores do clima, tá? Que assim, digo que esses fatores, eles são os grandes responsáveis, portanto, para a gente falar dessa distribuição dos biomas, tá? Então, o clima da região, muito importante, clima temperado, clima tropical, eu vou ter uma vegetação específica, tá? Altitude também, eu não posso imaginar que no topo de uma montanha, aqui na Cordilheira do Himalaia, em cima tem uma floresta equatorial, tá? Então, é claro que ali nós vamos ter uma vegetação especial, dividida em andares, tá? Então, nós estamos tendo várias situações distintas, tá? O tipo de clima é um dos fatores mais importantes para a distribuição da vegetação, por causa da umidade, do calor, radiação, ventos. Gente, há uma ideia bem básica, que é falando sobre a vegetação é o espelho do clima. Então, se a vegetação é o espelho do clima, logo, onde eu tenho um clima específico, eu vou ter uma vegetação exclusiva para ele, tá? Vamos lá.
o conjunto de interações dinâmicas que envolve os seres vivos ou não vivos de um ambiente chamado de ecossistemas, e é necessário priorizar a comparação entre as formas de vida dominantes em extensas áreas, os biomas, tá? Então, nós vamos falando de fato desses biomas, tá? Pegando aí, né, para a gente estar tendo essa compreensão melhor, né? Acompanhem no módulo, peguem o módulo, marquem ele, destaquem os principais tópicos. Vamos lembrar que esse assunto aí há grandes possibilidades para o Enem, né? Nós vamos imaginando um Enem, no contexto atual do país, cada vez mais para a geografia física do que para discussões de geopolítica, né? Vamos lá, gente. Bom, distribuição desses biomas, né? Vamos falar deles aí. Nós temos as formações arbóreas, arbustivas e herbáceas, tá? Então, quem são as arbóreas? São aqueles que têm árvores. Arbóreas, árvores, tudo a ver, tá? Plantas com tecido lenhoso e um tronco principal. Formação arbustiva, plantas com tecido lenhoso sem tronco principal. Eles são ramificados, tá? Formações herbáceas, né? Então, formam um grupo diversificado de plantas sem tecido lenhoso, geralmente de pequeno porte, ervas, gramíneas, musgos, tá? Então, são as formas, a gente está dividindo os biomas. Arbóreo, destaquem aí, tá, gente? Arbustivo e herbáceo. Vamos para o mapinha para olhar esses biomas, tá? Bom, vamos considerar aqui esse azul, né? Azul mais escuro, a tundra. Azul mais claro, taigas ou coníferas, são aqueles pinheiros que a gente monta no meio da sala no Natal, tá? O nosso é artificial, é claro. Né? Lá aparece naturalmente. Florestas temperadas, tá? Aqui em verde, tá? Eles é o tipo de vegetação que apresenta, portanto, as 4 estações do ano bem definidas. Amarelinho, campos de regiões temperadas. Estão olhando aqui, tá? Em amarelo. Em rosa, chaparral, que podemos chamar também de vegetação mediterrânea, tá? Desertos absolutos, com gelo, rocha e areia, nessa tonalidade, tá? Desertos, savanas e florestas tropicais. Olhem todos eles no mapa, tá? Ai, que linda é a Terra, toda cheia de vegetação. Não, exatamente. Aqui eu estou desconsiderando as ações humanas, certo, gente? É claro que onde tem uma grande cidade, eu não vou ter um bioma, eu vou ter uma cidade, né? Lógico. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho delas, eu gosto de colocar a paisagem, tá? Junto com a escrita e o mapinha. É muito importante entender que esse mapinha, ele faz parte do seu entendimento, para você compreender, de fato, o que nós estamos falando, o que tem a ver, né, portanto, com, como é que fala, a localização desse bioma, tá? Então, você pode imaginar que no Enem, que na minha prova, vai ter super a ver eu colocar o mapa e falar, tipo assim, que bioma é esse? Tá? Então, super a ver fazer isso. Vamos lá. Floresta boreal coníferas, chamada de taiga, espécies aciculifoliadas. Esse nomezinho aciculifoliadas é tenso, mas ele quer dizer folhas em forma de agulha, tá? Tipo, elas são preparadas para a neve não acumular em cima delas, tá? Então, são os pinheiros, tá? Então, aciculifoliadas, reparem no pinheirinho de Natal, né? Que ele realmente tem as folhas parecendo agulhas, elas são finas, tá? Então, isso é para não acumular, de fato, a neve. Então, o nome chique, aciculifoliadas, tá? Desenvolve-se em clima frio de altas latitudes. Alta latitude é porque está distante do Equador. Vamos aqui para o mapa? Olha só, gente. Alta latitude. Eu tenho baixa latitude aqui, ó, no meio da Terra, tá? Onde está o Equador. Conforme eu vou me afastando, aqui eu tenho média latitude, aqui eu tenho alta latitude, tá? Então, floresta boreal coníferas. Nós estamos vendo, tá, gente, a parte de florestas arbórea, tá? Que tem árvores, certo? E aí nós vamos ver onde ela mais está localizada. Canadá, tá? No norte da Ásia, ao domínio das coníferas, tá? Vamos lembrar daquele filme Crepúsculo também, a saga Crepúsculo. Então, o tempo todo era nesse contexto aqui, dessas paisagens, tá? Românticas e assustadoras ao mesmo tempo. Floresta temperada, a fofinha floresta temperada, né?
Ela possui as 4 estações do ano bem definidas, então localiza-se em clima temperado, com precipitação abundante, árvores que perdem suas folhas no inverno. Bom, essas árvores que perdem as suas folhas no inverno, vejam aí no módulo, o nome que a gente pode colocar para elas é, de fato, caducifolha, tá? Ou folhas caducas, folhas que vão envelhecendo durante o outono e inverno e morrem, tá? Porque são folhas que não suportam a neve, não são folhas aciculifoliadas, elas são caducifólias, tá? Árvores que perdem suas folhas no inverno e muito devastada pela agricultura, tá? Então, a agricultura, e não só isso, tá, gente? Vamos pensar que em Nova York, por aqui, tá? Era para ser floresta temperada. E hoje, onde é que eu vou ver? Uma manchinha, sei lá, no Central Park, talvez, tá? Então, a paisagem dela no outono, que é bem fofa, porque é avermelhadinha. Olha no mapa a localização, tá, gente? A Europa é o principal bioma da Europa, é a floresta temperada. Estamos vendo florestas, tá? Arbórea. Bom, tropical e equatorial, super semelhante, super a ver. Nós temos só uma pequena diferenciação, tá? Uma pequena diferençazinha mínima, porque a equatorial, tipo assim, é 1000 vezes mais úmida, tá? 1000 vezes mesmo, do que a tropical. Tipo, lá chove todo dia. A tropical tem os seus períodos de chuvas mais intensas e os períodos que tem uma certa estiagem, tá? Então, floresta arbórea, tá? Então, são florestas e são arbóreas, tropical e equatorial. Nas áreas quentes e úmidas do continente americano, africano e asiático, aparecem as florestas tropicais e equatoriais. Na região equatorial, com alta precipitação, surge uma vegetação perene. O que é perene, gente? Perene é um tipo de vegetação constante, ela não vai morrer, não é como a caducifólia que nós vimos lá na floresta temperada, tá? Que elas vão envelhecendo, como estão aqui na imagem, até ficar só os galhos. Elas são perenes, sempre verdes, sempre vivas, tá? Latifoliadas, largas, folhas largas, no bom português, tá? E adaptadas à umidade. Hidrófilas, tá? Eu estou usando esses terminhos que no módulo ele vai deixando mais assim partido, mas eu achei melhor estar aprendendo vendo a imagem, tá, pessoal? Então, vamos ver de novo. Nessa região aí do planeta, portanto, nós vamos ter vegetação perene, latifoliada e hidrófila, tá? E é considerada a maior biodiversidade do mundo, certo, gente? Então, assim, a localização dela, vamos ver aqui no mapinha, tá? Então, próximo da linha do Equador, tá? Na zona intertropical do planeta, que nós aprendemos logo no começo da aula. Aqui tá, né, complexo. Vamos lá aqui. Vegetação arbustiva e herbácea, né? Então, nós podemos falar um pouquinho delas, tá? Então, arbustivas e herbáceas. Vamos falar delas com muito carinho, assim, analisar, tá? Tundra, vegetação rasteira. Ó, aqui, ó. Aparece aqui no mapinha, tá? Bem em cima, aqui. Né? Olha a imagem da tundra, tá, gente? A tundra é tipo um gramado natural, né? Musgos, líquens, tá? Aparece nos polos durante os meses de verão. Nós também podemos considerar as pradarias, tá? Olha a imagenzinha das pradarias, tá? E estepes são bem semelhantes, tá? Então, predomina em climas temperados na Europa, na Argentina, na planície da América do Norte e na Rússia. A imagem aqui dessas pradarias, a localização, tá? Os estepes também aparecem próximo a elas, então nós estamos utilizando o mesmo mapa, tá? Estepes são constituídas de arbustos espinhentos ou tufos isolados que deixam grandes partes dos solos descobertos, surgem em clima de pouca precipitação, tá? Então, aqui nós estamos dando uma olhadinha, localizando ela no mapa, e a Mediterrânea. A Mediterrânea, gente, embora pelo lógico, pelo óbvio, seria aparecer apenas aqui, ó, uma Mediterrânea, isso não acontece, né? Para complicar a nossa vida, existem locais no mundo que tem clima semelhante com essa região do Mediterrâneo. Então, como eu não achei nenhum mapa bacana, eu fiz setinhas, tá? Então, assim, Mediterrânea, adaptada ao clima caracterizado por verões quentes e secos, como no sul da Europa e norte da África. Tá? A vegetação arbustiva apresenta espécies xerófilas, tá? Xerófilas, adaptadas a lugares secos.
Tá? Então, repito que no módulo ele separou um pouquinho esses termos, xerófila, hidrófila, tá? Mas eu coloquei já na própria explicação. E a localização delas, repare aqui, na América do Norte, tá? Então, na América do Sul, obviamente, próximo ao Mediterrâneo, tá? No sul da África e também no sul da Oceania. Nós estamos observando a localização da floresta mediterrânea, tá? Em alguns livros, ela é chamada de chaparral também. Bom, vegetação arbustiva e herbácea, né? Continuando com elas. Vamos lá. Savana, né? Então, ela é herbácea, possui arbustos com árvores retorcidas e vegetação tropófila. Ó, que tenso, tropófila, tá? Ela é adaptada a uma estação seca e outra úmida, tá? Tropófila. Olhando aqui no mapinha, né? Então, onde é que está a savana? Então, a gente encontra na América do Sul, uma boa parte do continente africano, aparece também aqui no sudoeste da Ásia e na Oceania também ela aparece, tá? A imagem aqui eu usei a savana africana, tá? Que quando a gente fala de savana, a gente realmente lembra mais da África, tá? Mas vamos pensar que no Cerrado é uma savana, tá? É claro que eu não vou pensar que é um leão, uma zebra, um elefante, uma girafa no centro-oeste do Brasil, mas nós temos também, tipo, outros animais, né? Tipo o lobo-guará, tipo a onça, serpentes, enfim. Vegetação desértica. Aparece na América, na Ásia, na África e na Austrália. A espécie xerófila se adaptam às baixas precipitações características das áreas desérticas, tá? Então, gente, como eu falei, o deserto, ele aparece em vários locais, porque o deserto sempre vem depois de uma montanha, tá? Ou de uma cadeia de planaltos. O deserto, ele não precisa ser, de fato, quente. Existem desertos frios, tá? Como o do Gobi, na China, como o do Atacama, na América do Sul. São desertos frios, tá? O deserto tem que ser seco, tá? Não quer dizer que tem que ser quente. Existe deserto quente e existe deserto frio. Agora, ambos são secos, tá? Então, olhando aqui no mapa, né? Eu coloquei o Saara, Namíbia, Kalahari, tá? Arábico, australiano, aí aqui tem o do Gobi, tá? Então, tem o do Atacama, tá? Então, tem várias regiões de desertos, tá? E as paisagens, elas vão variando de deserto para deserto. Pessoal, portanto, nós estamos aqui finalizando esse conteúdo que fala sobre biomas do mundo, né? O próximo, portanto, vai ser a gente estar falando sobre biomas do Brasil. Foi um prazer ter estado com vocês, espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. E vamos lá, façam todas as atividades que eu vou passar daqui a pouco para vocês, tá? Todas as atividades. E aí, então, no caso, bons estudos, tá, gente? Vamos lá, então. E vamos lembrar, é um assunto que a gente vai imaginando que tem mais tendência de cair no Enem, uma vez que o governo, atualmente, ele não vai explorar a grande possibilidade de uma geopolítica, de muitas críticas à geopolítica. Nós podemos imaginar, assim, que vamos apresentar mais uma geografia física, que ela é menos crítica, tá? Que ela descreve o mundo, mas não de uma maneira crítica, tá? Então, até mais.